Olá, pessoal, tudo bem? É Alexandre Correia, mais um nosso podcast, recebendo a minha querida amiga, candidata a vereadora, hoje candidata real, positivamente real. A vez anterior que ela esteve aqui, ela ainda era pré-candidata. Hoje não, hoje ela vai soltar o verbo aqui, ela vai falar o que ela quiser, porque é oficialmente candidata a vereadora por São Paulo. É um orgulho recebê-la. Você vai bem? Eu vou super bem, super obrigada, Alexandre. Obrigado Super você de muito ter vindo, minha obrigada. querida. Vamos contar, como é que é uma campanha? Você já falou da tua vida, já falou quando nasceu, já falou onde veio, o córrego do sapateiro, nós já contamos tudo isso. O que vai interessar agora, e eu faço questão de falar nisso, é a tua campanha. Quer dizer, o que você está de frente, a turma como é que está, você está se sentindo bem na campanha, como é que as coisas são na realidade? Fala o que você quiser, minha querida amiga. Bom, vou começar me apresentando. Eu sou Renata Falzoni, paulistana, nasci aqui nessa região do Itaim, e pedalo como meio de transporte desde 76. Então, desde que eu comecei a pedalar, quando eu estava ainda estudando arquitetura, eu passei a olhar a cidade de São Paulo com outros olhos, com olhos de gente, com olhos de quem caminha, com olhos de quem quer atravessar uma ponte e não consegue, quer atravessar uma avenida, não tem o tempo semafórico, precisa andar pela calçada, não tem calçada. E isso o quê? Já faz quase 50 anos isso, né? E isso mudou a maneira de eu ser paulistana e cidadã, e mais do que tudo, de eu ver a cidade. E como eu, desde lá, só ando de bicicleta, transporte coletivo, combinando isso, comecei a demandar essas infraestruturas já muito cedo, ou através embora eu seja arquiteta, eu sou jornalista, trabalhei muitos anos em televisão e Você continuo. é tudo um pouco. Não, quando a gente tem mais idade, né? Setentinha, né? Programa A de gente TV, programa de rádio, Rádio Eldorado. Incrível minha isso, querida né? amiga. Eu nasci na casa de um radioamador, meu pai. Então eu vivi adorando e amando essa tua profissão, essa nossa profissão. E eu acredito que os podcasts e o rádio é a melhor mídia que existe. E quando nós saímos da ESPN, eu criei o Bike é Legal, que é redes sociais que falam da bicicleta, a bicicleta como esporte, transporte, lazer, a bicicleta como ferramenta de transformação social. A gente pensa, as pessoas falam, Renata, da bike, mas ela só fala de bike. Não. Quando a gente fala de bicicleta, a gente fala de toda a cidade, da ocupação do espaço da cidade, de acesso ao transporte público, acesso ao colégio, acesso a todos os direitos, né? A melhoria da cidade como um todo. Que passa por você garantir a segurança de quem se locomove e a facilidade de quem se locomove, preferencialmente andando a pé, de bicicleta, combinado com transporte público de qualidade, a um preço acessível. Quando eu falo segurança, é não ser atropelado, não ser assaltado, e mais, não ser assediada, e mais, ser feliz. Né? Não existe nenhuma regra que diz, para você se transportar na cidade tem que ser ruim. Não, tem que ser gostoso. Então, ciclovia tem que ter sombra, água fresca, banquinho. Prazeroso também. Prazeroso. E associar isso à academia, a você fazer uma atividade física, é uma grande solução para você enfrentar todos os seus outros problemas, que é estar de bom humor com o seu trabalho, com os pepinos que é você ser chefe de família, mãe de família, dona de casa e tudo mais. Tudo isso requer muita energia. Se você faz da sua locomoção algo prazeroso, que te traz saúde, com certeza você vai ter muito mais energia para lidar com todos os outros pepinos naturais da sua vida. Tudo leva o respeito do motorista Isso. de carro, o respeito do motorista do ônibus, o respeito do motoqueiro, todos eles fazem parte da cidade. Respeito e empatia, exatamente. Né? Quer dizer, é um companheiro que está ali na via pública, né? Então, mas fora isso, fora o bike, eu sei que não é só bike, eu conheço já há anos, né? O trabalho que você tem feito. Quer dizer, você vem com outros planos também. Porque a cidade não é só bike, a cidade não é só trânsito. Quer dizer, eu sei, você tem muito projeto. Fala alguma coisa que você estava imaginando, por exemplo, com transporte público também. Transporte coletivo é uma coisa que drena muito dinheiro público, porque a gente paga um subsídio para o transporte público. E o combinado na licitação que já foi feita era que a remuneração para os donos de companhias de transporte público fosse pelo serviço. Ou seja, o compromisso dele é ônibus de tantos em tantos minutos, em tais rotas, com GPS, para você poder controlar.
Nós não conseguimos mudar esse formato, ainda é pago por passageiro. Então, qual é a prática? Tem pouco passageiro, o pessoal não sai o ônibus. Existe um número de pelo menos 200 ônibus que não saem das garagens porque tem pouco passageiro. Conclusão, os ônibus estão sempre superlotados, com horários não confiáveis e maiores entre si. Então, isso é uma coisa que a gente tem instrumento para mudar, mas tem que requer uma mudança do prefeito, da prefeitura para acontecer isso. Então, como vereador, a gente tem que pressionar. Antes, a gente teve que fazer uma legislação para que fosse assim. Essa legislação, que é pagar pelo serviço, não está sendo cumprida. Né? E a gente sabe de todas as dificuldades que isso requer. É um passo muito grande que tem que ser feito. E aí, quando você melhora o serviço do transporte coletivo, você atrai mais pessoas. Quando você tem mais pessoas, você tem mais arrecadação. E o serviço pode vir a ser mais em conta do que é. Né? Isso é um estudo, uma coisa que a gente estuda muito. Então, outra coisa que a gente tem que mudar em relação ao transporte coletivo é por que as pessoas têm que andar 40 quilômetros para ir para os seus trabalhos. Então, elas têm que morar mais perto dos seus empregos. Então, onde esse pessoal mora, os bairros dormitórios de periferia, tem que ter vida econômica produtiva, sim, para que as pessoas, principalmente as mulheres, que ficam com os filhos, levam para a escola, voltam, para que elas tenham renda local. Tem que ter emprego local. Isso também requer outro tipo de pressão de mudança de paradigma. Ou então, fazer o que não se faz, que é a habitação social no centro da cidade, onde você tem os empregos. Por que as pessoas têm que se deslocar tanto para vir trabalhar? A solução para uma cidade sustentável é você adensar os bairros, fazer com que você tenha tudo nos bairros. Desde o fornecimento de hospital, escola, museu, mais do que educação, lazer, praças, parques, e as pessoas de todas as classes sociais que se beneficiam dessas infraestruturas morando no mesmo lugar. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de mudar a ocupação do solo com aquilo que a gente fala de uso misturado. E também com classes sociais diversas morando no mesmo bairro. Isso ajuda muito a você diminuir a necessidade de deslocamento. Então, você vê como é que é complexo. Não, né? é complexo. E o transporte coletivo... trabalho muito grande, né? Sem dúvida, mas você tem que mudar a forma de pensar. Lógico. Você tem que incluir a mulher, você tem que incluir a criança, a pessoa com deficiência. E dentro desses terminais de ônibus e de metrô, você tem que ter bicicletário, porque a ideia é você atrair o pedestre, atrair o ciclista com infraestrutura. Não é o pedestre chegar correndo de ônibus, de caminhão, correndo para conseguir chegar para o ponto de ônibus. Não, ele tem que chegar de forma elegante. Natural. Sem se sentir oprimido, e alguém fugindo. que cuide da bicicleta lá, porque senão você Com deixa certeza. como agora e depois você vai lá, a bicicleta já sumiu. Nós temos muitos Alguém terminais levou. que não têm isso, né? bicicletário. Porque uma coisa diferente de você ter um paraciclo, que é um lugar onde você amarra a bike e quando você volta ela não está. Outra coisa é você ter um bicicletário, cuja segurança fica a cargo da estrutura do transporte coletivo. Isso funciona em todo mundo. Transporte coletivo. Eu vi você falar uma vez que funciona a tarifa zero no domingo? A tarifa zero no domingo hoje é super questão. Ela está funcionando para a população. Lógico. Só que a tarifa zero, ônibus zero. Eu vi você falar isso. Exatamente. Você fica muito É de tempo graça, esperando. mas não tem ônibus. Não tem ônibus. Até tem. Assim, mas assim... Superlotado. Superlotado, Os com ônibus menos nas frequência. estações. Os ônibus nas estações. Exatamente. No depósito dos ônibus. Né? O formato Na de uma garagem, tarifa, na garagem. o formato de uma tarifa zero, ela tem que ser sustentável. Ele tem que se pagar. Não pode. Se você fizer tarifa zero hoje na cidade de São Paulo, primeiro não vai conversar com o transporte metropolitano de trilho, porque a gente tem que ter uma ação junto com o Estado em relação ao trem. As pessoas que se locomovem muito vão de trem e de ônibus. Ônibus municipal, trem estadual. Então a gente tem que ter uma conversa. Como que vai funcionar isso? Isso vai ter que ter um debate. E não é uma coisa que você faz em 24 horas, é uma coisa que você vai ter que ter muito debate. Segundo, o transporte, a tarifa zero não significa você zerar a tarifa e pagar as companhias de ônibus via subsídio. Isso vai aumentar muito o custo seu, meu, teu, da população. Você tem que fazer de tal forma que tenha um serviço pago pelo serviço, não pelo passageiro transportado, aquilo que eu já expliquei, e de maneira racional. A gente tem que abrir a caixa, o caixa do transporte coletivo, que é mesmo algo desconhecido. Tem dinheiro para isso, não? São Paulo tem, mas não dinheiro pode pra ser 13 bilhões ano
que seria o que custaria 11 logo de cara, e como você vai realmente aumentar a demanda, porque ele é gratuito, então as pessoas vão procurar mais, vai chegar a 13, vai ser 13% do Eu estou te orçamento. perguntando porque eu sei que você conhece isso. Quer dizer, porque é fácil, todo mundo quer tarifa zero, ônibus de ar-condicionado, todo mundo quer o ideal. E eu acho que é o correto. É lógico, todo mundo tem que querer o melhor. Mas tem dinheiro para isso? Será que tem? Você é insustentável. Se você eu estou te cria um perguntando rombo... porque eu sei que você conhece isso. Ter dinheiro tem, mas não nesse formato, é isso que eu estou dizendo. Precisa E outra mudar- coisa mudar- também, mudar a Alexandre, estrutura disso. não tem cidade nenhuma do mundo, do porte de uma metrópole como São Paulo, que é conurbada, que tem outro, que tenha tarifa zero. No mundo não tem. Porque você tem que estudar e ficar de pé o sistema. Do jeito que está hoje, ele está muito subsidiado com dinheiro público. Está saindo da saúde, está saindo da educação, está saindo de outros serviços para subsidiar uma ideia que está mal montada. Eu não sou contra a tarifa zero, muito pelo contrário, mas tem que fazer de tal maneira que fique em pé. Tudo que é a favor do povo, você é a favor. Claro, Só que claro. é inviável às vezes. É por isso que eu estou te perguntando se tem dinheiro para isso. Dinheiro não é tem, possível, mas não né? dessa forma como está. Porque ela vai criar um rombo, e fica populista. É difícil explicar isso para quem paga caro, está como sardinha no ônibus e quer não pagar. Está correto isso, está correto isso. Mas, assim, a estrutura, a gente tem que estudar para poder entender como fazer e ficar de pé. São Paulo tem dinheiro, sim, a gente tem condições de abaixar muito o preço da tarifa, mas a gente tem que mudar muito a forma como hoje são remuneradas as companhias que prestam esse serviço. Até a anexação junto com o metrô, né? O metrô, o trilho, o ônibus e trilho é junto, não é? E metrô é Estado. É no Estado, é isso que eu digo. O vereador não tem nada a ver com isso. Exatamente. Como é que vai resolver isso? Quer dizer, precisa ter uma simbiose entre o trilho e o ônibus, porque ele vai pegar o ônibus, vai precisar do trilho, para pegar o ônibus. Precisa haver um trabalho politicamente muito bem estruturado para que isso funcione realmente, né? Precisam todos querem ajudar a população. É importante que se explique. Conhecer o sistema. É importante que se explique. Mas, veja, eu até questionei por que as pessoas têm que andar tanto e morar tão longe dos seus empregos, né? Então, passa também pelo plano diretor da cidade, passa por uma política que queira mudar. Aí eu pergunto, quem é que se beneficia da não mudança? Esse que a gente tem que caçar os problemas. Eu não vou dizer fulano, ciclano, beltrano, porque não estamos aqui para isso, mas a gente tem que entender por que a gente não consegue mudar isso. Cadê a cadeia economicamente negativa Trabalhar que alimenta para que isso poucos? torne uma realidade, o que é o dúvida. ideal, seria o ideal. Porque É como o transporte cadeirante, coletivo... né? É como cadeirante. Vamos imaginar o cadeirante. Onde tem ônibus, tal, desce bonitinho, tudo funciona. O cadeirante pode viajar de ônibus, está tudo certinho. Aí ele sai, tem a rampa para ele ir para o passeio. E como é que ele faz? Porque a calçada... Não existe. Ele não consegue andar. Vamos falar de calçada? Vamos. A cidade Como de é que São você Paulo... resolve isso? Porque eu sei que a calçada é de cada proprietário de cada imóvel. Olha Não que está coisa. regularizado, né? Você Não, vai trabalhar regularizado para isso? está, mas você não vai tem... trabalhar para isso? Puxa vida, muito obrigada por você puxar essa pauta. Porque quando a gente fala de mobilidade ativa, é o pedestre. Para você ter uma ideia, hoje na cidade de São Paulo, 34% dos deslocamentos, no mínimo, são feitos exclusivamente a pé. Então a pessoa sai do ponto A ao ponto B a pé. Só a pé. E outra grande parte soma essa mobilidade ativa, que é você caminhar ou pedalar, ao transporte coletivo. Então, nós temos 70% dos deslocamentos, pelo menos na cidade, sendo feitos ou a pé combinado com o transporte público. A questão do transporte público, já conversamos bastante. Certo. Agora, vamos falar de quem caminha. Qual é a principal estrutura de quem caminha? Calçada, que fica aos critérios e aos cuidados e sob a responsabilidade do munícipe, do dono daqueles 5, 10, 8 metros de calçada. Se você vai para a periferia, a pessoa mal consegue construir sua própria casa. Quiçá fará uma calçada. Exatamente. Então, você não tem mecanismos nem para cobrar, nem para instituir. O que precisa mudar esse marco legal na Câmara de a quem pertencem as calçadas? Isso é uma discussão grande, porque se vai se vai gradativamente às calçadas, o que nós entendemos? O que eu entendo? Quando eu falo nós, a minha candidatura não é eu, Renata. Nós somos um movimento. Tem muita gente atrás de mim pensando e estudando.
Nós fizemos, inclusive, o plano de governo de mobilidade da Tabata Amaral. Por isso que eu estou tão afiada com números desse assunto. A ideia é, gradativamente, você municipalizar as principais calçadas que convergem para o transporte público, ser da atribuição da prefeitura. Isso tem que mudar por lei. Você tem que criar leis, criar mecanismos legais e fazer com que esses dedos, essas vias coletoras de passageiros pelas calçadas existam, sejam conectadas e isoladas do congestionamento. O que eu quero dizer com isso? As travessias não podem demorar 20 minutos. Você tem que chegar lá, tocar lá um semáforo, ele ficar verde para você. E não pode demorar 20 segundos, senão o cara morre atropelado no meio do caminho. Não é? Ou, por exemplo, eu mesma fiz uma postagem recente sobre a travessia em Parque do Ibirapuera, você passa e fica parado, aquele bolo de gente com criança, velho e cachorrinho. Faz parte de um contexto geral, né? Os olhos não são para as pessoas. Então, a gente tem que trazer a municipalização das calçadas e fazer com que elas sejam construídas a partir da necessidade do pedestre, da criança, do cadeirante, da pessoa com deficiência, qualquer que seja ela. Aí, isso é fundamental. Tem que mudar o marco. Aí, sim, é parte do vereador que tem que pressionar para que isso aconteça. A partir daí, a gente também tem que mudar muito a forma como isso é desenhado. Uma calçada, ela não é um lugar onde uma pessoa que anda não motorizada anda, como eles nos chamam, que é uma coisa que nos ofende. Tem que ter sombra. Tem que ter água fresca, tem que ter banquinho. Ela tem que ser pensada a partir da pessoa. Né? Todo esse sistema, calçada, transporte coletivo... A cidade tem que ser pensada para a pessoa. Né? Não é? É e tudo, não é. É tudo. Outra coisa também, mas quem é que cuida disso? Você não tem um órgão... Opa, isso daqui não é o meu, é? Não. Você não tem um órgão que pensa na mobilidade ativa. A CT tem 6 mil funcionários. Sabe quantos cuidam dos pedestres? 8. Quando que na CT, que é a principal órgão que cuida da mobilidade na cidade, vai pensar nos pedestres, vai pensar na gente? Nunca. Mesmo que tenham, e tem, muitos técnicos dentro da CT, e eu os agradeço um a um lá dentro, que trabalham a favor da pessoa, do pedestre, eles são massacrados por uma ideologia de que a solução que eles têm que dar para a cidade é a fluidez dos carros. Fluidez dos carros, tá? Só Só carro. Então, a gente tem que criar... São condicionados ao automóvel. A gente tem que criar um órgão, sim, que cuida da mobilidade ativa. Órgão que esteja ligado tanto com a CT, com a Secretaria de Mobilidade, com a SP-Trans, com a Secretaria de Saúde. Então, esse órgão ele tem que ser suprasecretarial, né? Somar, transversal mesmo, e ter poder. Porque ele tem que legislar sobre a calçada, ele tem que ter poder de dizer, aqui a gente vai largar a calçada, e sim, CT, vai estreitar a rua. Sim, CT, você vai estreitar a rua. Porque não é a situação está num dane-se. Nós, pedestres, que somos a esmagadora maioria da forma como se desloca na cidade, somos relegados ao dane-se. E vai perpetuando isso. Gestão após gestão não muda. Uma coisa que eu te pergunto, e eu sei que você é batalhadora e que você, se não viu, vai estudar, e eu peço até, tomara que você seja eleita, você é uma pessoa do bem, independente de partido político, independente de direita, esquerda, que isso não existe. Quer dizer, existe... Na mobilidade isso não existe. Não existe. É o povo e acabou. Esquerda ou direita é a mesma coisa, não pode morrer nem esquerda nem direita. Né? Morrer. Parece que três motoqueiros morrem por dia, não sei se isso é o ideal, se é o número correto. Morre por quê? Porque tem a via do motoqueiro e muito pouca via. Segundo, não pode passar na marginal porque lá é 80. Eu ouvi você falar, e até no outro programa você comentou, eu achei o ideal. Para que tanta velocidade se o técnico sabe que a 30 não morre ninguém, a 40 a cidade tem que andar, também você não pode andar a 10 por hora, mas a 40 não morre ninguém, eu vi até que você falou, a 60 eu morro em todo acidente, mas a 40 quem sabe não, a 30 com certeza não. É isso ou não? É uma grande verdade. Tem um estudo disso? Nossa, que vai fazer parte a Câmara pode legislar sobre isso, é isso mesmo ou não? Faz parte das nossas propostas. Você pensou nisso? Nossa, ontem mesmo eu coloquei isso porque saiu... Quem é que publica os números de mortes e sinistros na cidade de São Paulo? Não é mais a cidade de São Paulo, é o Infociga, que é do Estado. Então, a cidade de São Paulo, com esse aumento, há 30 anos, a gente vem com tendência de queda
nas mortes. 30 anos, desde o Jânio, quando morriam 8 pessoas por dia na cidade, a gente vem batalhando, pressionando para que caia essa quantidade absurda, macabra de mortes na cidade, sendo que toda morte, com estudo e com cuidado, você pode evitar, toda. Então, a partir dessa última gestão, nós voltamos a crescer. Nós voltamos para o patamar de 9 anos atrás. Então, nós subimos e, pior, a tendência é de aumento. Hoje, qual é o índice? Você tem esse número? Não? Para você ter uma ideia, os números eu posso até pegar aqui no meu... Bem. Mas, para você ter uma ideia, nós estávamos morrendo, olha só, olha que horror. Estavam morrendo cerca de 2 a 3 pessoas por dia na cidade. 3. Agora já passamos para 4, em média, por dia. Olha o aumento. Sendo que de ciclista houve um aumento de 75% de janeiro a julho. 75% e de 30% de pedestres. Isso é um absurdo. A via da motocicleta é uma solução boa, não? Hoje, a via da motocicleta ela tem um lado interessante, que é você pensar no motociclista. Mas se você não acalmar o trânsito como um todo, fazer com que todo mundo ande com mais olhar para quem está do lado, com mais cuidado. Menor velocidade. Acalmar não significa você ficar parado. Acalmar significa você estar numa velocidade, está o quê? Todos andam constante, sem frenagens estressantes, e todo mundo está olhando com empatia. Sabe, todo mundo calmo. Quando você diminui a velocidade máxima, isso é uma coisa altamente estudada e comprovada. Quando você diminui a velocidade máxima, a primeira coisa que acontece é aumentar a velocidade média. A velocidade máxima permitida não significa menos tempo de viagem. O que significa menos tempo de viagem é a velocidade média. É quanto que você consegue ir sem ter que parar em sinais, sem ter que parar por causa de incidentes, sem ter que parar porque o cara da frente brecou. O semáforo conduzido para esse tipo de velocidade. A gente tem as ondas verdes com isso. A gente tem que estar pensando na cidade com tecnologia de onda verde. O que é isso? Grupos de automóveis juntos, espaçados, de tal maneira que quando está espaçado, o sinal está vermelho e está verde para o outro grupo compacto. Com isso, você só consegue isso com velocidade média. Você só consegue isso quando você reduz os incidentes e sinistros da cidade. Porque imagine que cada vez que um motociclista cai, que é um horror, é uma família destruída, eu tenho até vergonha de falar, um efeito paralelo que impacta muito na cidade, não é a morte desse menino, que é um horror de você imaginar isso, é o trânsito que isso causa. Olha que coisa fria. Né? A preocupação é assim, eu trabalhei em rádio, tivemos um incidente, falava um acidente, isso não é acidente, né? Tivemos um acidente com moto, ônibus, colisão, capotamento, tudo, com perda de vida. Tantos quilômetros de congestionamento. Essa é a notícia, não a morte dessa pessoa que destruiu uma família. Eu, como mãe... A morte dessa pessoa ocasionou um congestionamento. O problema é o congestionamento. Você imagine isso. Como que a gente... Primeiro, morrer é um absurdo. Essa é a notícia, morrer é um absurdo. Como pode, até hoje, a gente aceitar tantas mortes totalmente evitáveis na cidade? Isso não se pensa, isso não se faz. Aí o trânsito... Então, veja bem, se a gente consegue... Velocidade média, todo mundo calmo, todo mundo andando bonitinho. Você reduz os incidentes, os sinistros, porque a palavra hoje, real, não é acidente. Isso está na ABNT. Todo o Código de Trânsito brasileiro foi mudado, eles tiraram a palavra acidente para sinistro, que pode ser atropelamento, capotamento ou colisão. Cada um, você escolhe. Então, é um sinistro, seguido do que foi? Atropelamento, colisão, e no caso de ciclista... Até hoje eles colocam como colisão. Não, é atropelamento. Quando o carro passa por cima da gente, não é uma colisão, é um atropelamento. Então, só para finalizar, a velocidade média, ela aumenta quando você diminui a velocidade máxima. Isso você diz em todas as vias. E então, o serviço de engenharia vai estudar em cada uma velocidade ideal, é isso? Mas nunca maior do que... Veja bem, aí isso tudo faz parte de um contexto chamado visão zero, que é uma forma de... regular o trânsito de tal maneira que não se aceita nenhuma morte ou lesão no trânsito. Por aqui, foi atropelado um motociclista,
Por quê? Ah, porque ele virou à direita, não tinha como sair. Por que não tinha como sair? Quem é que desenhou? Qual foi o engenheiro que desenhou isso? Então, a gente chama as pessoas responsáveis por aquilo. Responsáveis. Até o prefeito. Por que não muda? Etc. Ah, não, a moto não tinha... Não, moto, quem é que fabricou essa moto? Se ela não tinha como evitar esse incidente, vamos mudar a moto, vamos mudar o capacete, vamos mudar o poste de lugar. Então, ele estuda a situação, aquele cenário que causou esse sinistro com morte e vamos resolver. Diferente de você, vamos culpar o motociclista que morreu mesmo, do infortúnio dele, fica pela casualidade, o fortuito. Não, a gente tem que ser responsabilista. Sendo que, ainda pelo visão zero, quando tem gente envolvida, vai ter erro e vai ter transgressão. Quando isso acontecer, a gente tem que fazer com que não tenha nenhuma morte ou sinistro, porque vai acontecer. Então, a gente redesenha toda a cidade pensando que, quando acontecer um erro ou uma transgressão, ninguém morra. E dá para fazer isso, mas tem que querer. Porque a gente tem que perguntar de novo, quem é que se beneficia com tanta morte no trânsito? Será, tem alguma coisa atrás disso? Tem. E não são seguros, como falam, não. Você vai lutar contra isso? Não, todo dia da minha vida eu falo sobre isso, eu quero ter um microfone para continuar falando isso lá na Câmara, porque nenhuma mãe cria um filho para morrer amassado num acidente, do asfalto. Num acidente. Não, eu não gosto nem de falar nisso, porque eu tenho vários Outra incidentes. coisa que não é só o acidente e não é só a morte. Eu tive uma filha que estudou na Escola Paulista de Medicina antiga, né? E o Hospital São Paulo é correlato à escola. A ortopedia do Hospital São Paulo, há 15, 20 anos atrás, é lotada sempre de motoqueiros. Motoqueiros, não é motoboy. Quer dizer, é a quantidade absurda de pessoas acidentadas, que não é só morrer, fica inválido. Quer dizer, a vida da pessoa acaba. Quer dizer, ela não consegue mais viver. Não é só a morte e o acidente. Quer dizer, o que você vem falando é de acordo com isso. Eu não sei quanto, mas existe uma porcentagem muito grande de ocupação de leitos hospitalares do SUS com esse tipo de incidente totalmente desnecessário. É toda hora. Porque a pessoa... Ortopedia era direto lotada de motoqueiros. Graças a Deus, muitos não morrem, mas eles vão ocupar um leito hospitalar que devia estar para quem tem hipertensão, diabetes, que se estivesse caminhando e comendo bem, também não estaria lá, né? Então, a raiz da mobilidade, ela está muito conectada com saúde. Então, por exemplo, pessoas como a tua filha, o meu irmão, que saíram de uma escola paulista de medicina e que não conseguem também eles ter voz em cima de incidências políticas na questão da mobilidade que tão conectada com a saúde está. Não são escutados para nada, simplesmente cuidam do caso que aparece. Simplesmente cuidam do caso que aparece. E ninguém vai perguntar, escuta, mas como é que foi isso? Qual é o trauma, a velocidade? Quer dizer, eles não são técnicos disso, como você falou. Agora, de novo, para que tanta pressa? Por que o motociclista é induzido a trabalhar em tanta velocidade? Por que o entregador, o motofrentista... Aonde que se premia por velocidade? Isso, no meu entender, tem que ser requestionado. A questão da logística da cidade, que também faz parte das nossas propostas, ela tem que ser cuidada. Não pode precarizar o trabalho desse menino, ou que está de moto, ou que está de bicicleta. Quem tem que esperar por ele é a carga, não ele correndo atrás da carga. É uma coisa muito diferente. Esse projeto todo que você tem na cabeça é um geral, isso não é coisa de um dia para o outro, mas tem que trabalhar, alguém tem que começar a falar, e lá na Câmara é o local ideal, né? Vamos imaginar, cidades grandes do mundo, Milão, Verona, não sei o quê, o ônibus vai passar às 11h15. Passa às 11h15. Na Itália, que eu sou italiana, eu posso dizer que às vezes às 16, 17... Não, mas é um pouquinho, só se for o pneu. Não, mas é bem diferente. Não, vamos chegar nisso aqui, existe um estudo para isso, é possível aqui em São Paulo fazer isso? Melhorou muito, né, Alexandre? Eu que ando só de ônibus, eu vejo lá naquele aplicativo... Mas existe uma condição de trabalhar para isso? Se a gente colocar o pagamento para as companhias de ônibus pelo serviço... Sim, se nós conseguirmos fazer outra coisa que é muito difícil... Faz parte de um todo, né? Mas por que o motorista de ônibus fica preso no congestionamento? Por quê?
Está errado. Os corredores de ônibus têm que acontecer. Essa gestão colocou menos de 5 quilômetros, prometeu 50, eles têm que acontecer. O corredor de ônibus, assim como o BRT, eles têm que ser totalmente isolados do congestionamento. Para que isso ocorra, né? Para que a gente consiga colocar o chip dentro do GPS, dentro do ônibus, e vocês saberem exatamente os horários. Hoje, assim, pode ser melhor? Pode ser melhor. Mas hoje você, com o Movit, que é um aplicativo, você sabe exatamente onde que está. Tem outros aplicativos. Esse daí até esquece porque ele é particular. É o que eu uso, mas é particular. É o único que tem, né? Porque muito cheio de anúncios, para o meu entender. Mas a prefeitura também tem. Eu não sei se funciona ou não. Você pode pagar para não ter anúncio. Não vou pagar. Eu não vou pagar porque é um serviço que a prefeitura tem que me servir. Tem que ter um aplicativo que funciona. É o que eu penso. Então, se você conseguir remunerar as companhias de ônibus pelo serviço e fazer com que isso aconteça, e isolar o sistema de transporte coletivo, mais a mobilidade ativa do congestionamento, é fundamental. O congestionamento nunca vai deixar de existir se você tem uma política pública voltada para resolva-se pelo seu carro. Não tem espaço. Para você ter uma ideia, há 10 anos atrás, nós tínhamos uns 800 milhões de carros no planeta. Hoje, nós temos 1,4 bi. Então, a humanidade está maluca. Ela constrói carro e joga na cidade. Constrói carro e joga na cidade. Isso é o caos, é insustentável. E o mundo inteiro tem esse problema. São Paulo não é diferente. Agora, para a gente brecar isso, a gente tem que ter uma secretaria que pense na mobilidade do pedestre. Pense na mobilidade e não fique relegado a apenas 8 funcionários dentro da CT. Eu vou te colocar uma coisa que, é lógico que você não tem nada a ver com isso, mas é uma coisa que eu vi e sei, e vários amigos têm comentado comigo. Não é nada ilegal, foi feito eu acho que foi feito uma, como é que chama? Quando tem todo mundo vai participar disso aí, estacionamento na cidade. Foi feita uma reunião aí e uma determinada empresa, nada contra a empresa, nada contra nada, mas ela ganhou a exploração. A Zona Azul, né? A Zona Azul, a Zona Azul. Estacionamento rotativo. Exatamente. Ela ganhou essa como é que chama? Licitação. Concorrência. Ela ganhou essa concorrência. Nada contra, eu estou te colocando para ver o que você pensa e se isso é legal, continua, ou se não. Ela ganhou e o estacionamento é pago por quem? É pago pelo munícipe, que seria para o trânsito, seria dinheiro para pagar tudo isso. É o plano que você tem, que precisa de dinheiro para subsídio disso, né? Vamos falar do dinheiro para onde vai essa grana, primeiro? Segundo, eles têm um carro que fica rodando agora, não tem mais o CT, eles ficam procurando um cara para tomar dinheiro dele. Quer dizer, nada contra. Se você está errado, tem que pagar por isso mesmo, é normal. Mas para onde vai essa grana? Essa grana deveria ser da prefeitura, do CT, para arrumar via, para ajudar você a fazer esse teu plano que é maravilhoso. Quer dizer, eu estou pedindo, pensa nisso. O que você acha? Sabe alguma coisa disso? Eu vou responder de duas maneiras e é uma resposta longa. Nada contra longa. ninguém, eu não estou falando que houve nada, nem coisa nenhuma. Né? Eu vou dividir essa sua pergunta em duas. Primeiro, vamos falar de estacionamento rotativo. Estou te pedindo ajuda. Vamos falar do estacionamento rotativo. Eu sei que você batalha. Se você achar um negocinho, você vai para cima. Claro. É que isso faz parte de um contexto maior. Vamos falar das guias da cidade, que quando eu falei de nós termos uma secretaria de calçadas, ela tem que cuidar também do estacionamento rotativo, das suas próprias guias. Isso traz divisa para a cidade. Quando, lá na época do Covas, primeiro mandato, ele terceirizou isso, nós fomos muito contra, porque não foi pensado em cima da necessidade da cidade. Porque se privatizou. Com essa privatização, a CET, que tinha 30% mais ou menos da sua renda vindo do estacionamento rotativo, deixou de acontecer. Portanto, a CET, que é uma empresa público-privada, que tem que dar lucro, não quero nem ficar pensando como que ela se resolveu. Então, assim, nós temos que ter muito olho de fazer com que a exploração legal dos meio-fio para o estacionamento reverta para a mobilidade sustentável, que é caminhar, pedalar, combinada com transporte coletivo. Isso tudo tem que está explicado. Se você vai no meu site, falzone.com.br, está lá. Tudo que eu estou falando está lá no meu site, falzone.com.br, bem estudado, bem colocado. Então, veja bem,
isso daí é uma forma da cidade se financiar para uma mudança de paradigma, para fazer com que as pessoas dependam menos dos automóveis e fazer com que os usuários dos automóveis participem desse financiamento da mudança desse paradigma, que é fomentar calçada, ciclovia e transporte coletivo. Mas veja bem, da onde vem o principal dinheiro para esse sistema? Calçada, transporte coletivo e mobilidade ativa. Do Fundurb. O Fundurb, ele é principalmente financiado pelas empreiteiras quando elas aumentam os seus andares, que é as outorgas onerosas. É todo um processo, tem o CEPAC e tudo mais. Olha só como é que eu falo de bicicleta, mas não falamos de bicicleta até agora. Olha como que é complexo. Tem que conhecer da cidade para estar lá. Não. Você financiava o Fundurb. De novo, na época do Covas, que tinha muitas coisas boas, mas o que eles fizeram? Eles mudaram a legislação e hoje o dinheiro do Fundurb, que deveria estar financiando o transporte coletivo, as calçadas, as ciclovias, foi, como que eu poderia dizer? Ele foi desviado, sim, para outras funções não sustentáveis. Então, veja bem, do que você perguntou, que é muito claro, foi terceirizado o uso do estacionamento rotativo para um financiamento privado e não interessante para a mudança do paradigma da mobilidade sustentável, e o Fundurb, que coleta dinheiro das grandes empreiteiras, principalmente das grandes empreiteiras, e deixou de ser usado para a mudança de paradigma também. Então, além da gente conseguir fazer boas leis, a gente tem essas leis sendo modificadas para fins de não interesse público. Isso... assim, como vereadora... Eu gostei disso que você falou. Não interesse público, eu gostei. É demais. Como vereadora, eu posso dizer, eu vou gritar muito. Exato. Mas se você não tiver, no mínimo, uns 30 vereadores pensando igual, você não muda. Então, nós tivemos, assim, nessas últimas questões... Agita, mas na voz. Você denuncia. E como nós somos jornalistas, a gente consegue pautar. Mas é muito... Outra coisa também que é um absurdo são os jabutis que colocam nas leis que são votadas. Então, você está discutindo uma lei, muda, consegue negociar tudo, muda para que essa lei tenha um interesse público um pouquinho melhorado, aí, na última hora, eles colocam um jabuti que não tem absolutamente nada a ver com o tema, que absolutamente, por entrar como jabuti, escuso, por debaixo do pano, certamente não tem nenhum interesse público. Altera o zoneamento da rua tal, que é onde por exemplo, numa lei que está falando de pasta de dente, eles vão lá, entram leis, eu estou sendo exagerada, mas é assim que funciona lá dentro. E é desesperante. E aí você me pergunta, Alexandre, você quer ser vereador apesar disso tudo? Eu falei assim, olha, essa não é pergunta, porque vai ser muito difícil você conseguir se manter o tempo inteiro com o teu nome em alta, de tanta coisa que acontece lá que você vai ter que se sujeitar a estar se opinando de coisas que não tem nada a ver com a pauta vigente. Mas, Renata, e é muito difícil. Alguém tem que lutar com isso, minha Alguém filha. tem que estar aqui para isso. Lógico, eu sei não que sim. Não sou eu, é um movimento que sim, me elegeu, nós vamos estar lá. Eu sei que sim. Mas é muito desgastante o trabalho dentro da vereadora. Que sim, sem dúvida assim, eu estou aqui chorando contigo, Alexandre, porque eu fiquei um mês, deixa eu contar um pouco a minha história. 2020, nós conseguimos 26 mil votos. Sempre é nós, não sou eu. Nós conseguimos 26 mil votos. Hoje, na Câmara dos Vereadores, tem pelo menos 30 vereadores com menos votos. E eu fiquei um mês na Câmara. E eu consegui sentir o desespero que é você estar batalhando para a mudança de uma lei que está lá, e na última hora entra o jabutis, e você não sabe se você vota a favor da lei ou contra o jabuti. A favor da lei que você estudou ou contra um jabuti que entrou de última hora? Só, né? Você vai... E aí você fala e vira fumaça. E aí, se você vota a favor, você votou a favor desse jabuti, vota contra, você votou contra o que é bom para nós. Isso está errado. Isso está errado e isso eu vou denunciar sempre. Estou fazendo um voto aqui que é, mesmo apesar de todas as ameaças que a gente recebe, denunciar os jabutis injustos, eu acho que eles devem sumir. Eles não podem mais ser colocados dessa maneira. Desculpe o desabafo. Desculpe o desabafo. Não, mas quando a gente é honesto, a gente fica muito indignado com isso. Eu acho que você veio para cá para falar isso mesmo. É a campanha com o maior prazer. Mas o candidato não pode ser muito emotivo. Não vou nem pedir desculpas, mas essa sou eu. Essa sou eu. Cara, não dá para aguentar isso. Mas você sempre foi assim. Sempre. Não muda nada. Você continua a mesma. Eu regulei as voadeiras que eu mandava, eu já seguro, porque a gente tem que saber negociar, tem que negociar. Mas jabuti é algo inegociável.
Querida, Diga. eu queria que você falasse agora o que você quer. A turma está aí à tua disposição. Os que nos virem, dá o recadinho. E outra coisa que eu queria no finalzinho, a gente recebe aqui já 3 candidatos de partidos diferentes. Um é do PL, o outro é do Republicano, você é do PS, Eu estou no PSB com Tabata Amaral. E eu digo, todos que vieram e que vêm, é um prazer receber. Direita, esquerda, centro, não importa, são todos honestos, corretos, e tomara que todos sejam eleitos, porque aí a cidade vai ficar melhor. Vai ter gente batalhando no bom sentido. Nada contra ninguém, todo mundo a favor de uma cidade melhor, que é a nossa ideia, né? A ideia que nós temos. Posso fazer uma colinha? Faz o que você quiser. Você sabe, porque, assim, eu não ia fazer isso, porque nem me passou pela cabeça, mas o que eu quero fazer aqui, eu gostaria de ler o texto que eu gravei na campanha, que não deve ir para o ar, porque, infelizmente, o nosso partido é sangue puro. A gente não tá coligado. Então, a gente vai ter muito pouco tempo de televisão. E eu quero falar para vocês... O quê de televisão? Nem sei. Nem sei. Vai ser muito pouco, porque... olha só. Eu vou ler o texto que a gente... Faz o que você quiser. Não é nem esse daqui. Mas olha só, mais que uma candidatura, somos um movimento. Isso é verdade, porque demorou muito para o pessoal me convencer a sair candidata. Isso porque eu tentei em 96 e foi uma experiência muito dura e eu não gostei. E talvez eu não devesse ter desistido naquela época e teria voltado. Nós somos um movimento de pessoas que querem uma cidade mais humana, mais verde, preparada para enfrentar a crise climática, que a gente nem conversou sobre isso, mas passa totalmente pela mobilidade, a questão da crise climática. Somos pedestres, gente que pega ônibus, que pedala, que aproveita os espaços públicos para valorizar o esporte e o bem-estar. Puxa vida, eu quero ir para a praça, eu quero não ser assaltada na praça, eu quero estar correndo, andando nas ruas sem ser atropelada. Queremos levar essa luta de mais de 40 anos para a Câmara. Eu estou há 50 anos nessa luta, com mais ciclovias, calçadas, parques e corredores de ônibus. E queremos zerar as mortes de trânsito. Isso não é utopia. Isso a gente consegue quando a gente tem um poder público que quer fazer isso. Acalma todo mundo, vamos trazer empatia. Repito, nenhuma mãe cria um filho para perder nessa violência do trânsito. Eu sou Renata Falzoni, meu número é 40400, está aqui, ó. Bora subir na minha garupa, bora a gente somar esse movimento. Estou falando com você aí. Vai lá no falzoni.com.br, tem lá. E tem mais, hein? No meu Instagram, Renata Falzoni, se você bater em contato, o telefone é o meu. É o meu, eu demoro para responder, mas eu, Renata, respondo e é o meu telefone. E, pelo amor de Deus, não espalha para gente que só vai questionar porque eu estou em tal partido, que não estou, não sei o que lá. Por quê? Vamos somar. Não, porque tudo bem, mas... porque não? Assim, porque uma, duas vezes. Por quê? Não, porque tem gente até hoje que pergunta por que você não está enviando um partido. A gente tem que escolher. Alexandre, é o que você falou, não é nem esquerda nem direita. A gente apanha... Nós que temos esse projeto de uma cidade melhor, que não alimenta a indústria da morte na cidade, que é o que acontece, apanhamos de todos os lados. De todos os lados. Então, é isso aí. Querida, ai, que delícia falar com você, Alexandre. Eu fiquei feliz que você aceitou o convite de vir novamente. Espero que você ganhe. Amém. Porque você é do bem, você realmente é pura. Quer dizer, é legal isso. Então, que Deus nos ajude a todos, né? Independente de religião, e que você seja feliz. E que tudo dê certo, porque você é uma batalhadora. Você pega o touro a unha mesmo, não tem como. A resposta mais completa é amém. 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 Fica com Deus. Amém, amém. Vocês também todos. Pessoal, muito obrigado. Estou nessa câmera aqui, né? Muito obrigado. Fiquei feliz de conversar com ela novamente. E durante a campanha eu vou ver se consigo conversar com ela naturalmente. Se tiver alguma coisa que ela passe, e se a gente puder ajudar, a gente vai fazer o que puder. Pode ir nosso podcast. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus.